Eu puse o título dessa palavra, El Poder de la Comunicação, Babel ou Pentecostés. Diga assim, Babel ou Pentecostés. Os versículos base são Gênesis 11:7. Gênesis 11:7 diz, vamos, barremos e aí confundamos sua língua para que nadie entienda el lenguaje del otro. E em Hechos 2:6, la parte C dice, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Aqueles que conhecem mais a palavra de Deus sabem que estamos falando aqui de dois eventos distintos. Um desses eventos nós conhecemos como a Torre de Babel. Quizás tu has escuchado esse tema de la Torre de Babel. Vamos recordar pouquinho hoje. Pero uno de ellos es el momento de Babel, donde ellos hablaban un mismo lenguaje y de repente Dios trajo entre ellos algo que confundió el lenguaje. Ellos ya no se entendían más entre ellos. Otro evento fue el Pentecostés, 50 días después de la Pascua, cuando ellos estaban reunidos en un solo lugar, muchas lenguas diferentes se hablaban, e o Espírito Santo vino sobre alguns homens e eles começaram agora a entender um ao outro, aun quando eram de diferentes nações. Então, são dois eventos distintos, mas têm um ponto em comum que é a comunicação. E isso é muito importante, porque em um desses eventos, a comunicação houve um fracasso. E em o outro evento, a comunicação trajo vida, trajo vitória. Quem quer fracasso aqui em sua vida? Nadie. Quem quer vida, quem quer vitória, diga amém. Então, entre Babel e Pentecostés, nós temos que aprender que foi o que havia sucedido. Vamos estudar pouco a parte de Babel. Imagina que Deus havia criado Adão e Eva em um jardim perfeito, tinha comunhão com eles. Sabemos que eles pecaram contra o Senhor, se apartaram do Senhor e começaram a multiplicar, não o caráter de Deus, mas começaram a multiplicar eles mesmos. Passa o tempo. Nós conhecemos então a história de Noé. Pero entenda que já se empieza gerações, já se empieza uma humanidade apartada de Deus, uma humanidade egoísta. Uma das características de um coração que anda apartado de Deus é o egoísmo, é o egocentrismo, é o yo en el centro. E aqui havia uma humanidade que tinha esse coração. Então, tem a época de Noé. Deus tem uma palavra para Noé, Deus tem uma palavra para sua família, passa o dilúvio, e depois do dilúvio, gran parte de los descendentes de Noé saíram do Oriente e foram hacia um valle, uma terra chamada Sinar. E nessa terra, esse valle chamado Sinar, estava em uma região de Babilônia, é o atual Iraque. Eu tenho um mapa para vocês, se Isaías pode colocar o mapa, por favor, na pantalla, para que vocês vejam fisicamente da região que nós estamos falando. Temos o mapa? Aí está. Então, esse puntito rojo que tu vês, caminhando, foi a descendência de Noé, saliendo do Oriente, vindo para o Ocidente, e chegaram nessa área de Babel, no Valle de Sinar, na área de Babilônia, de Mesopotâmia, na área de Assíria. Tu vês que Jerusalém está aqui está Canaã, a terra prometida. Então, quando os descendentes de Noé vão chegando a esse lugar, a esse valle, eles têm o desejo de então fazer uma cidade para eles e dizer, de aqui nós não salimos mais, aqui nós vamos habitar para sempre. Vamos construir uma cidade buena, uma cidade fortificada, e no centro de esta cidade nós vamos construir uma torre. E essa torre vai chegar hasta o cielo. O que passa é que Deus já havia dado uma palavra para Noé e seus descendentes, que está em Gênesis 9:1. Mira o que diz, está em seu boletim. Bendijo Deus a Noé e a seus hijos, e les dijo, frutificad, multiplicaos e llenad la terra. O desejo de Deus era que eles pudessem llenar la terra. O desejo de Deus não era que eles foram para um ladito, uma esquinita, a ser uma cidade e quedar todo mundo aí como uma isla. Deus queria que eles se multiplicassem. Então, quando começaram a ter essa ideia, o que eles estavam fazendo é tomando uma direção contrária à vontade de Deus. Eles estavam contrariando a vontade de Deus. E o contexto está em Gênesis 11:1.
em adelante, eu vou ler, tu acompanha. Toda a terra hablava a mesma língua e as mesmas palavras. Então, imagina uma época que todo mundo falava um solo idioma. E aconteceu que, según iban hacia el oriente, hallaron una llanura o un valle en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide o el tope llegue hasta ¿dónde, mi amado? Los cielos. Y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Aquí nosotros no estamos hablando de un hombre dando una opinión. Nosotros estamos hablando de Dios, el Todopoderoso, diciendo, ellos con esa unidad que están, y si se pone el propósito de hacer esa torre, eso será posible. Todo es posible para aquellos que se propongan hacer una cosa y nada será imposible, ellos lo pueden lograr. Entonces Dios entra, versículo 7 dice, vamos, bajemos y ahí confundamos, ¿qué, mi amado? Su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Tú ves que aquí es como Génesis, cuando Dios dice, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, porque estamos hablando de un Dios que es 3 en 1, Dios Padre, dos Hijos, Deus Espírito Santo. Una vez más, Él está diciendo, vamos y bajemos, ahí confundamos, para que ellos no se entiendan. Así los dispersó el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar, ¿qué, mi amado? La ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de ahí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Que Dios vino, encontró algo que estaban haciendo ellos, que no agradó el corazón del Señor, y cuando Él vio que eso no le agradaba, en vez de destruir, en vez de mandar fuego, en vez de hacer cualquier otra cosa que Dios podía hacer, Deus toca em um ponto crucial, um princípio crucial, que era a comunicação. Ele disse, se eles passam a não entender-se um ao outro, se isso sucede, essa obra não vai seguir adelante. E aqui deixaram então de edificar essa cidade, deixaram essa ideia de edificar a torre, porque agora já não se entendia o outro. Isso é uma história real, isso não é um cuento. Em la antiguidade, existiam obras, construções, que naquela época se chamavam os zigurats. E essas construções eram torres hechas em um formato de escalera, em uma forma retangular, como se fossem retângulos um em cima do outro, como as pirâmides, pero mais retangulares. E esse tipo de construção, esses zigurats, era algo comum para aquela região de los assírios, de los babilônicos. Lo que pasa es que ellos ahora tienen una idea, nosotros no vamos a hacer algo bajito, nosotros queremos hacer algo que toque, ¿dónde? El cielo. Yo traje unas fotos para que ustedes puedan ver, muéstrame las fotos ahí, por favor, Isaías. Tú ves esa foto de ese lado, tú tienes ahí lo que ellos llamaban de zigurats, eran bases retangulares que iban construyendo y subiendo y subiendo y subiendo. El otro lado es como si fuera una foto, como si fuera un diseño, de lo que ellos querían hacer, que era una torre en ese formato, de que pudiera llegar hasta el cielo y tocar el cielo. Ellos tenían una conciencia en aquella época de que ellos pudieran llegar ahí en las nubes, ahí donde estaba más o menos más alto de donde nosotros llegamos hoy, y que de ahí podían tocar las estrellas, tocar la luna. Por ejemplo, cuando la luna está muy linda,
quando está llena, quando está grandíssima e nós outros vemos assim, parece que está aí, verdade? Parece que está na esquinita, parece que se tu sube em um edifício e levanta o dedo, pode tocar a luna de tão grande que está, pero não está cerca, está lejos. E eu entendia que se pudiera ser algo tão grande, podiam chegar onde Deus está. E o que eles estavam dizendo é, nós queremos fazer um nome para nós. O ponto é que nós queremos ser famosos. Nós não queremos ser qualquer pessoa. Nós queremos aqui que todo mundo venga e nos conozca, que sepam o nome que nós creamos. Isso é uma história real. Quando tu vês a arqueologia, já han encontrado várias coisas dessa época. Han encontrado desenhos dessa época em pedras. E isso mostra de que de verdade houve um povo em uma época que pensou que podia ser esse tipo de coisa. Mas esses zigurates, essas pirâmides, há muitos todavia, porque era uma maneira de construção. Amém, meu amado? Está aqui comigo? Pode cambiar a foto aí. Então, em Babel, esses homens queriam construir essa torre. O desejo era chegar a tal cielo, ser famoso, a ser algo significante. O ponto é assim, nós queremos tocar a Deus, mas eu quero tocar a Deus de minha maneira. Diga isso para que tu guarde em tu coração. Diga assim, eu quero tocar a Deus, mas eu quero tocar a Deus de minha maneira. E quantas pessoas são assim, meu amado? Quantas pessoas dizem, eu tenho a Deus, mas eu tenho a Deus de minha maneira. Eu quero buscar a Deus, mas eu quero buscar a Deus de minha maneira. Eu te quero dizer que isso não leva a lugar nenhum. Isso é um desejo que tu pode ter. Tu pode querer construir essa torre de sua maneira, mas não significa que Deus vai aceitar esse tipo de búsqueda. Nós temos que buscá-lo da maneira que a Ele lhe agrada. Amém, meu amado? Por isso, quando Deus viu esse tipo de coração, dizendo, eu quero fazer de minha maneira, Deus disse, isso não vai chegar a lugar nenhum, eu vou confundir a linguagem de eles, e eles também não vão estar em uma cidade solamente aí, querendo fazer um nome, ser famosos em uma esquinita da terra, porque minha palavra para eles é, vayan por todos os lados e se multipliquem. Amém, meu amado? É o mesmo que aqui em Naples, nós dissemos, não queremos sair de Naples, vamos criar em Naples uma comunidade, a coisa mais linda, e não queremos falar com nadie mais. E Deus disse, não. Esse não é o plano que eu quero. Eu quero que vocês hablem com todas as nações. Isso era o que estava sucedendo. Então, Deus toca em uma coisa fundamental que é a comunicação. E eles agora não se entendem mais. E aquele lugar passou a ser conhecido como Babel. Por quê? Porque a palavra Babel significa confusão. O que é Babel, então, minha amada? É como quando a comunicação não é buena e leva ao fracasso. Diga isso, Babel é quando a comunicação não é buena e leva ao fracasso. O que passa é que todos nós nos comunicamos. E eu te pergunto hoje, como está a sua comunicação, em primeiro lugar, com Deus? Orar é comunicar-se com Deus. Orar é comunicar-se com Deus. Como está sua vida de comunicação com Deus? Como está sua vida de comunicação com o prójimo, com outras pessoas? Como está sua comunicação contigo mesmo? Porque uno habla consigo mesmo. Há pessoas que conversam consigo mesmo e dizem, eu não sirvo para nada, eu nunca hago nada bueno, mira lo que eu sou, mira o desastre. E escucha essas vozes del alma, colocando a si mesmo para abaixo. Muitos homens de Deus passaram por essa situação. Pero é uma comunicação. Então, uno se comunica com Deus, uno se comunica com o prójimo e uno se comunica consigo mesmo. O tema é que é impossível não comunicar. Todos nós nos comunicamos. Hasta o silêncio é uma maneira de comunicar-se. Hasta o silêncio é uma resposta. Marido e mulher têm uma discussão na casa. Peleam. Pelearam. A partir de aquele dia, uno de los dos, vamos dizer el hombre, todo dia que llega a la casa, cara cerrada. Pasa por la esposa, no habla nada. Pasa por el perro, no habla con el perro. Pasa por el gato, no habla con el gato. Pasa por los hijos, no habla con el hijo. Callado, silencio. El otro día igual. El tercer día igual. Una semana callado. Ele está pensando assim, não estou comunicando. O próprio silêncio é uma comunicação. Ele está dizendo, não estou bem. Há um tema que não está bem, que nós outros não solucionamos.
Y en vez de sentar, de tratar el asunto, de conversar de una manera madura, de una manera para salir de esa situación, la solución que él encontró es, cierra la cara, no hablo con nadie y ya. Estoy dando un mensaje para que entienda clarito, no estoy bien. Entonces, es imposible no comunicarse. Nosotros siempre estamos comunicando. Hasta callado, nosotros estamos comunicando. Uno se comunica con el otro con una mirada. A veces yo estoy con a Lana me conoce, yo conozco a ella y ella me mira así, mira. Y yo digo, ahí viene el problema. Pasó algo. No necesita hablar nada, solo una mirada nosotros ya sabemos. ¿Cuántos pasan por esa situación aquí? Confesa, mi amado, levanta la mano. Te quiero decir que la comunicación tiene dos aspectos que yo quiero tratar esa noche y es lo que yo quiero que tú más prestes atención. Nosotros tenemos el aspecto racional y el aspecto emocional de la comunicación. Yo voy a hablar sobre eso más adelante. Pero cada vez que nosotros hablamos, tú puedes estar hablando de una manera solo racional o tú puedes estar hablando de una manera emocional. Nosotros tenemos esas dos frecuencias. Y si nosotros no estamos alineados en nuestro corazón con la voluntad de Dios, nosotros no vamos a lograr tener una comunicación eficaz para hacer lo que agrada al Señor. Comunicación racional y comunicación emocional. Comunicación, mi amado, es muy importante. Cuando uno trata de parejas, yo y la pastora aconsejamos parejas, otros aquí tratan con parejas también. Nosotros somos parejas, muchos aquí. Cuando tú hablas de esa unión, tú estás hablando de que los dos mayores conflictos que hay en un matrimonio es comunicación y finanzas. Esas son las dos mayores áreas de conflictos y de problemas, comunicación y finanzas. Entonces tenemos que aprender a comunicar mejor y tenemos que también saber llevar las finanzas de manera de que nosotros no nos metemos en problemas. Amén, mi amado. Entonces, si Babel es confusión, si Babel es donde nosotros no nos entendemos, eso no es lo que Dios tiene para mí y para ti. Lo que Dios tiene para nosotros es otra cosa, es Pentecostés. Es cuando aunque hablamos de manera diferente y somos diferentes, nos entendemos. Y la voluntad de Dios es hecha aún entre una cantidad de gente diferente. Amén, mi amado. Entonces diga así, lo que Dios tiene para mí, diga, no es Babel, diga, es Pentecostés. Amén. Pentecostés fue cuando la iglesia fue fundada. Como yo dije, 50 días después de la Pascua. Es cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, sobre los hombres, y solucionó el problema de Babel. Mire el contexto, está en Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego. Lenguas es hablar, ¿ok? No es la lengua, así, es lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Llenos de qué, mi amado? Digan una vez más, ¿de qué? Cuando eso sucedió, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, o sea, ese viento impetuoso del Espíritu Santo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia, ¿qué, mi amado? Lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí va a hablar la cantidad de naciones y de gente que estaba ahí. Mira ahí, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de ¿qué, mi amado? De Dios.
Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces tú imaginas que había gente de todas las naciones. Un grupo de judíos fue lleno del Espíritu Santo. Y esos judíos hablaban de manera que esa gente de todas naciones entendía en su propia lengua. Era imposible, porque ellos no hablaban esas otras lenguas. Pero cada uno ahora pasaba a entender. Es como fuera una traducción. Es algo que el Espíritu Santo de Dios es capaz de hacer. Yo me recuerdo cuando me convertí, yo estaba en un servicio donde yo fui muy tocado por el Espíritu Santo a principio, los primeros minutos de mi caminada con Dios. Y yo estaba en un servicio que había un predicador esa noche que solo hablaba inglés. Y en aquella época mi inglés no existía, porque yo había acabado de llegar de Brasil y no entendía el inglés. Y ese hombre predicaba inglés, predicaba inglés, predicaba inglés. Y yo entendía. Y después él hizo un llamado adelante y yo fui adelante en esa iglesia chiquitita, como la unidad 4 que nosotros tenemos. Y cuando yo fui adelante, ese hombre empezó a hablar varias cosas de mi vida que él nunca me ha visto, nunca me ha conocido, y hablaba inglés y yo entendía todo en portugués. Y hablaba cosas específicas que solo yo sabía. ¿Quién fue lo que hizo ese servicio de traducción? El Espíritu Santo de Dios. Es el mismo Espíritu que estaba en Pentecostés, ese día estaba operando sobre mi vida. Y yo entendía todo, fui quebrantado. En aquel día yo hice una alianza con Dios. Dios usó a ese hombre no solo para hablar una lengua diferente, pero esa comunicación no fue una comunicación solo racional, fue una comunicación emocional que llegó a mi corazón. Y cuando yo entendí, yo entregué mi vida al Señor. Eso es lo que estaba sucediendo aquí en Pentecostés. Había algo que el Espíritu Santo de Dios estaba haciendo, que eran de diferentes lugares y naciones, de diferentes lenguas. Todos ellos estaban uniéndose por un solo propósito, por ahora hacer y querer hacer la voluntad de Dios. Amén, mi amado. ¿Quién quiere eso sobre su vida? Hay fundamentos en un ambiente destinado a la prosperidad que nosotros aprendemos aquí. Cuando eso empezó, de ese día de Pentecostés, la iglesia empezó a crecer y un día se convirtieron 3,000 personas, un poco más adelante 5,000 personas, ahora tú tienes 8,000, más aquellos que ya eran cristianos y muchas cosas ya estaban empezando a hacer. Llega un momento que Dios ahora mueve esa gente, ellos empiezan a ir para otros lugares. E a igreja agora sale de Jerusalém e vai a Éfeso, vai a Corinto, vai a outros lugares, e empieza a crescer por outros lados e outras cidades, que era o que Deus sempre quis. E quando a palavra de Deus vai chegando na cidade de Corinto, Corinto era uma igreja que começou em uma cidade, e essa cidade era próspera. Essa cidade era uma cidade portuária, havia um puerto, e porque havia um puerto, havia muito comércio. E porque havia muito comércio, havia muita possibilidade de ganhar dinheiro. Então, aí era a vida movimentada, vamos dizer, uma vida mais moderna que outros lados. E nessa cidade nasceu uma igreja. Quando nasce essa igreja, eles empiezam bem, empiezam llenos do Espírito Santo. Pero passa o tempo, que é o que passa. Eles se vão alejando de lo que havia sucedido em Pentecostés, que é hablar a mesma língua, ter solo coração, ter unidade, e se foram por el tempo, a igreja de Corintios, acercándose mais a Babel que a Pentecostés. Então, se tu dices, pastor, eu pensei que a Pentecostés era um evento uma vez em la vida. Sim, meu amado, é um evento uma vez em la vida, pero depois uno decide, eu quero viver em Pentecostés ou eu quero viver em Babel. Em la igreja de Corintios, pouco a pouco, eles foram alejando-se de lo que era em Pentecostés, os princípios, e volveram para acercar-se a lo que era Babel. Não se entendia. Quando Pablo escuta isso, ele escreve uma carta, e em 1 Coríntios 1:10, ele escreve assim: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, e que não haya entre vosotros, ¿qué, mi amado? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, ¿en qué? En una misma mente y un mismo, ¿qué? Parecer. Entonces él estaba diciendo, hay un principio, hay un ambiente donde ustedes necesitan luchar por él, que eso es donde va a ser próspero.
la vida de ustedes, su casa, su familia, su iglesia, es cuando ustedes tengan ese tipo de característica. Hablen las mismas cosas, entre vosotros no haya divisiones, estén perfectamente unidos con una misma mente y un mismo parecer. Si tú hablas con una persona, habla con otra persona, todo el mundo habla la misma lengua, todo el mundo tiene la misma opinión. ¿Qué significa eso? Un solo propósito. Diga eso, un solo propósito. É quando todos deseam o mesmo resultado. Eu estou em minha casa, eu estou em minha família, tu estás em sua casa, em sua família. Aí todo mundo tem um mesmo propósito. Porque às vezes estamos debaixo do teto, meu amado, e cada um tem um propósito. Cada um tem uma renda, cada um tem uma vida. Solo vive debaixo do mesmo teto, mas cada um tem sua vida independente. Cada um faz o que quer. Isso não prospera, isso não camina. Não queda um ambiente bueno de estar, não queda um ambiente próspero, porque cada um tem sua luta, sua vida, seu mundo. E quando nós unimos os propósitos, é diferente. Quando nós unimos o coração, meu amado, todo mundo se sacrifica, todo mundo renuncia, todo mundo passa a querer ter um solo coração. Por exemplo, quando eu estou com Alana e temos uma noite que temos que ir ao grupo de edificação, todo mundo faz esse sacrifício, todo mundo renuncia e todo mundo vai com um solo coração para estar juntos nesse lugar. Se nessa casa não há isso, não vai prosperar, vai faltar, não vai querer ir. Outra coisa mais importante, o serviço, a igreja, as prioridades da vida. Se não há um solo propósito, queda claro de que tu não vas a ver todo mundo andando junto. Vai meio que cada um vivendo sua vida. E isso não é o que Deus espera de mim e de ti. Amém, meu amado? A outra coisa é falar uma mesma língua, é ter uma boa comunicação. Quando eu expresso algo, quando tu expressas algo, o que nós outros expressamos, a pessoa está entendendo perfeitamente o que uno está querendo dizer. Isso é muito importante. É uma comunicação sem corrupção, sem algo metido em meio do caminho que trava a comunicação. Quando a comunicação é bem entendida, aí é onde hace diferença, cambia o coração. Isso é tão forte que o próprio Senhor Jesus, quando contou a parábola do sembrador, que era, em outras palavras, não era falando de semilla e de terreno, era falando de sua palavra quando é predicada. Ele disse que um dos terrenos era junto ao caminho, se caiu a semilla. E mira o que Jesus disse, Mateus 13:19. Quando alguém oye a palavra acerca do reino e não lá, que meu amado? Entende. Então, quando uno escuta uma prédica, quando uno lê a Bíblia, quando uno está sendo apresentado a palavra acerca do reino de Deus e não la entende, ou seja, não la entendi, a comunicação não entrou, que passa? Leia comigo. Viene el maligno e que arrebata lo que se sembrou em su coração. E ele explica, esta é a semilla sembrada junto ao caminho. Qual era a semilla sembrada junto ao caminho? Era que a pessoa escutou a prédica, pero não la entendeu. Então, vê que a comunicação foi dada, mas a comunicação foi interrompida. Não chegou, não entrou. E isso sucede tanto, meu amado, quando não se habla a mesma língua. Está esposo e esposa dentro do hogar. Estão os dois aí, a coisa mais linda. E o esposo disse à esposa, querida, tu vas trabalhar hoje? Uma pergunta sencilla. Esposo, repita isso, por favor, para que tu recuerde as vezes que tu has dicho. Diga assim, querida, solo los hombres, querida, tu vas trabalhar hoje? Isso não é uma coisa sencilla de perguntar, meu amado. Pero aí a esposa escuta do outro lado, meio atravessada já está meio nerviosa, já está meio assim, e aí ela te responde, hello? Por si acaso a esclava aqui algum dia deixou de trabalhar na vida? Que é o que passou com a comunicação, meu amado? O esposo está só perguntando, meu amor, tu vai trabalhar hoje? Por quê? Porque ele quer saber, não sabe. Às vezes não vai hoje, vai amanhã, não sabe o schedule, não sabe a renda, não sabe nada. E quando ele pergunta uma coisa sencilla, a esposa já está tão envenenada, que em vez da comunicação ser uma boa comunicação, te vuelve como um pai. E aí é onde empieza o problema. Não, meu amor, eu não estou chamando de esclava. Claro que te me chamou de esclava, eu sou uma esclava. Empieza a confusão na casa. Por quê? Porque já estão tão mal, já está a comunicação tão mala, de que não hablam o mesmo linguagem.
Y eso no es lo que Dios tiene para nosotros. La otra cosa es un mismo pensar. No es tener 2, 3, 4, 5 opiniones. Es tener una misma voz, una misma opinión, un mismo parecer. Amén, mi amado. Entonces, si yo quiero tener una familia vencedora, si nosotros queremos tener una familia vencedora, nosotros tenemos que tener esos principios funcionando. Diga, un solo propósito, una buena comunicación, un mismo pensar. Entonces, eso edifica una casa, eso edifica una empresa, eso edifica una iglesia. Amén, mi amado. Cuando aquí en la iglesia alguien tiene un tema y él viene a hablar con el pastor y el pastor le da un consejo y a él no le gusta mucho el consejo que el pastor dio, la próxima paso que esa persona va a querer dar es voy a hablar con Andrés para ver lo que Andrés dice. Y habla con Andrés y Andrés dice, vaca, la misma cosa que el pastor dijo. Él dice, no, la cosa está mal, déjame ver Cachito, voy para Cachito ahora para ver la opinión de Cachito. Y él va saltando en la iglesia hasta encontrar una persona que diga exactamente lo que él quiere que oír. Ahora una iglesia unida, una iglesia que tiene los muros cerrados y fortificados, no va a haber gente que habla muchas lenguas. Todo mundo va a querer hablar el mismo lenguaje porque tiene un solo corazón. ¿Me hago entender, mi amado? Y la iglesia se protege. La iglesia se edifica a sí misma. Por eso es necesario tener unidad. Por eso una cosa que yo siempre hablo con aquellos que entran en la iglesia, empieza un grupo de edificación, y a veces en el grupo de edificación empieza por la primera carpeta o por la primera apostila, que es el modelo. Y el modelo o fundamentos es hablar de la vida y de la obra de Jesús y los fundamentos de ser un cristiano. Y cuando uno aprende eso, parece que no, eso yo ya lo sé, ya lo estoy viendo otra vez. Y yo siempre digo a las personas, aunque tú sabes, o aunque tú seas cristiano há 5, 6, 7 años, es necesario que nosotros veamos juntos la carpeta hasta el final, aunque tú sepas, para que nosotros hablemos el mismo lenguaje. ¿Cuántos aquí ya me escucharon decir eso? Levanta las manos. Es necesario, pero yo lo sé, sabe, que bueno, pero nosotros necesitamos hablar la misma cosa. Cuando se toca el tema de bautismo, todo el mundo va a hablar la misma cosa. Cuando se toca el tema de hablar del bautismo del Espíritu Santo, todo el mundo habla la misma cosa. Entonces nosotros tenemos ahora un mismo pensar. Y cuando está el estudio yo tengo duda, levanto las manos hasta que yo entienda. Yo no puedo salir sin entender, porque si yo no entiendo, después yo multiplico lo que yo no entiendo. Y yo no puedo ser fiel a Dios multiplicando lo que yo no entiendo. Yo necesito ser fiel a Dios multiplicando lo que entró en mi corazón. Amén, mi amado. ¿Está firme aquí? Eso es para vivir algo bueno. Eso es para vivir prosperidad de Dios en mi vida y en su vida. Ahora también hay fundamentos que son contrarios. Fundamentos para criar un caos. Vamos a tener que tratar el tema, pero tú no aprendes eso, ¿ok? No practica eso, es solo para que tú sepas. Pero hay fundamentos que crean un caos. ¿Cuántas familias ahora, en ese momento, viven un caos? ¿Cuántas tú crees? Un desastre. Confusión, grito, pelea, no se entiende. ¿Cuántos divorcios están sucediendo ese año? ¿Cuántos amigos dejaron ahora de estar juntos? ¿Cuántas peleas están sucediendo? ¿Cuánto caos hay? Iglesia, vamos a hablar de iglesia. ¿Cuántas iglesias tú crees que ahora, en ese momento, están viviendo un ambiente pesado, difícil? Porque por atrás todo el mundo habla del otro, y chisme por acá, y chisme por allá, y toda esa confusión. No hay principios, no hay fundamentos, no hay amor, no hay unidad. ¿Cuántas iglesias tú crees que no están viviendo eso ahora, mi amado? Un ambiente complicado. ¿Cuántas empresas no crean un ambiente difícil de trabajar? Porque no hay buena comunicación. Hay gritos, hay ofensas. Yo ya trabajé en ambientes así, no es fácil. Hay un momento que el jefe está gritando, peleando con todo el mundo, y después está silbando. Tú dices, ¿cómo puede? Mismo que estaba gritando media hora atrás, ahora está cantando. Ambientes difíciles, complicados. Hay otros ambientes que son más fáciles. Pero la comunicación, mi amado, es muy importante. Y cuando Pablo escuchó que la iglesia de Corintios no estaba bien, mandó esa carta diciendo, mira, es necesario que ustedes tengan un solo pensar, un solo parecer, tenham unidos. Havia um quadro, um encenário. E é o que diz aí 1 Coríntios 1:11, próximo versículo. Mira o que diz, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, ou seja, uma família de Cloé, que há entre vosotros, ¿qué, mi amado? Contiendas. Quero dizer que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy
de Apolos, yo soy de Cefas, y yo de Cristo. E Pablo dice, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Foi crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Em outras palavras, o que ele estava dizendo assim, ustedes chegaram a um momento, em vez de ter unidade, em vez de andar juntos, em vez de ter um solo coração, entraram em discussões necias. Se transformaram em doutores, agora sabem mais de lo que não sabiam antes, e esse saber, em vez de hacerlos mais parecidos com Jesus, entraram agora em discussões que não chegam a lugar nenhum. E eles estavam dizendo, não, eu prefiro Pablo, quando Pablo predica. E outro dizia, não me gusta Pablo. Me gusta Apolos. Quando vem Apolos e habla, isso sim é boníssimo. E outro dizia, não, me gusta Cefas. Cefas é Pedro. Esse assim é direto, esse não dá volta e vata. Esse pega o balaço em nós outros, esse tipo de prédica que me gusta. E outro dizia, não, eu não sou de nenhum deles. Eu sou de Cristo. Confusão, meu amado. E Pablo chega e diz, por se acaso, quem de eles morreu por ti na cruz? Quem foi? ¿Por qué esa confusión? Yo me gusta eso, me gusta aquello, me gusta el otro, me gusta el otro. Tú no tienes que gustar nada. Nosotros somos de Cristo. Él fue el que fue crucificado por mí, por ti. ¿Y en qué nombre tú fuiste bautizado? ¿En el nombre de qué? Del Señor, en ningún otro nombre. Entonces deja de discutir esa cosa. ¿Me hago entender? Es como Pablo no sabía de nada y ese Chloe le manda un WhatsApp. ¿Sabe lo que es WhatsApp, mi amado? Y escribe, mire, Pablo, la cosa aquí en Corinto está fea. Quando tu vai passar por acá, há uma confusão enorme. Há uns aqui nessa igreja que estão dizendo, mira, eu sou armenista. Outro dizendo, não, eu sou calvinista. O outro dizendo, não, eu sou de wesleyano. Outro dizendo, não, eu entendo que o arrebatamento é pós. O outro não, é pré, é pós, é pré. Aquela confusão, todo mundo crendo de uma maneira. E Pablo entra e diz, essas discussões não vão chegar a lugar nenhum. Essas discussões só agotam. Pero não chega a lugar nenhum. Me hago entender, meu amado? Diga assim, discussões que agotam e não chega a lugar nenhum. Esse ambiente é um ambiente de Babel. Esse é um ambiente que o linguagem é diferente. Não há unidade. Há uma mala comunicação. Há muitos propósitos. Há muitos pareceres. E nada está unido um com o outro. Isso é destinado ao caos. O matrimônio, por exemplo, quando uno se quer casar, uno tem que entender qual é o propósito que nós outros nos estamos unindo. Porque se há propósitos e interesses diferentes, isso é um caminhar para o caos. Imagina que aqui há duas pessoas. Esse quer casar com essa porque está boa, porque está bonita, porque está jovencita, porque não sei o que, não sei o que. Todo interesse que eu tenho é o físico. E essa que está aqui, mira esse e diz, lo único que me interessa são os documentos. Eu não tenho documento, ele tem documento, vamos unir a hambre com a vontade de comer, e nós hacemos aqui um arroz com mango, e está solucionado. Eu soluciono minha parte, tu soluciona sua parte. Dois propósitos, dois mundos diferentes, duas prioridades. Eu não caso porque quero ser uno. Eu não caso porque quero ser família. Eu não caso porque quero ser um solo ser. Eu caso porque eu quero solucionar minha necessidade de ter alguém, porque solito eu não quero estar. Pero não te quero, não te amo. Nós outros não estamos juntos. E esse tipo de coisa é o que mais há, meu amado. E não há alegria, não há gozo em ele viver. E depois vai passando os anos e nós outros não sabemos porque estamos tristes, porque a coisa não funciona. Porque eu tenho só alegria com as coisas exteriores. Para poner-me alegre, tenho que tomar. Para poner-me alegre, tenho uma fiesta. Para poner-me alegre, tenho que fumar isso. Para poner-me alegre, tenho que fazer esse tipo de coisa. Porque de adentro hacia afuera não há. E por que não há? É porque toda a estrutura da vida está fundamentada, cimentada em um lugar onde não há cimientos para que eu pueda viver a prosperidade de Deus. E Deus quer cambiar isso. Deus quer que nós outros podamos sair de Babel e entrar em Pentecostés. Quem quer sair de Babel e entrar em Pentecostés? Diga amém. Então, Babel tinha como objetivo, allá aquela torre, havia um princípio bíblico, que era unidade. Eles estavam todos juntos, unidos. Isso é bueno, isso agrada a Deus, isso é unidade. Pero com outro objetivo, que não era agradar a Deus,
O objetivo era, estamos unidos, pero para ser para nosotros um nombre e ser famosos. Então, o que era Babel? Eu puse a letra A. Babel tinha como objetivo estabelecer reinos humanos usando princípios, ¿qué, mi amado? Divinos. ¿Tú tienes eso en su boletín? Então, havia unidade? Havia. Pero não era para avançar com o que agrada a Deus. O coração de eles não estava conectado com o propósito de Deus. Era uma unidade, pero para hacer o que eles queriam. Esses princípios bíblicos, esses princípios divinos, estão em muitas atividades no mundo. Por exemplo, quantas empresas não chamam um coach, não mandam um líder, para que haga aí uma reunião com todos os empregados e empiece a dar palavras de motivação. Repita comigo, nós somos um solo cuerpo, uma sola empresa, e todo mundo, nós somos uma sola empresa. Hoje, essa manhã, nós vamos vender como loucos. Repita, hoje, essa manhã, nós vamos vender como loucos. Nós somos os melhores vendedores de Naples. Repita, nós somos os melhores vendedores de Naples. Todo mundo sai de aí dizendo, uau, nós somos os melhores vendedores de Naples. Nós hoje vamos vender como loucos. Há unidade, há uma animação, há uma motivação. Pero não é para construir algo que agrada a Deus. É para ser o que nós outros queremos. Que essa empresa cresça. Que eu seja o melhor vendedor. Que a final de mês, meu nome esteja allá dizendo, essa é a estrela do mês. São princípios buenos, bíblicos, pero não estão conectados com o coração de Deus. Funciona, pero depois dá frustração. Uno camina, prospera, gana dinheiro, recebe, se hace famoso, pero aí adelante está vazio. ¿Por quê? Porque foi todo hecho sem estar conectado com o coração de Deus. ¿Me hago entender? Há muita gente que é rica, milionária, que escreve livros, que conta sua biografia, sua história. Eles dizem, mira, eu não entendo muito, pero eu sei uma coisa. Quando uno dá, quando uno escreve um cheque e dá, e dona, eu não entendo, pero à medida que eu mais dou, mais gano dinheiro, mais prospero. Por quê? Porque isso é um princípio bíblico. Jesus ensinou isso muitas vezes. Isso se chama semilla. Isso se chama siembra. Se nós ganhamos o dinheiro que nós ganhamos e comemos todo, e não tira uma semilla, nós também não podemos cosechar. Esse é o princípio da siembra. Por isso a Bíblia diz, aquele que siembra pouco, pouco que cosechará. Pero aquele que siembra muito, muito cosechará. Esse é um princípio de Deus. Pero essa gente escreve dizendo, eu não entendo. O único que eu sei é, quando eu dou, parece que eu recebo e ganho mais. Pero eles dão, cortam um cheque. Pero seu coração não está em nada da obra de Deus. O coração não vai junto. É como se hoje eu sou um multimilionário, eu tenho aí 250 milhões de dólares, corto um cheque de $1 milhão de donação a um lado, pero não me importa nada, eu não estou involucrado, eu nunca fui aí. Eu não oro por isso, não me preocupo por isso. O único que eu hago é cortar um cheque e mando uma donação. Meu nome vai estar uma placa dizendo, tremendo donador, Wakata. Vai chegar uma carta por correio dizendo, tu eres a coisa mais linda. Muita graça por essa bela donação, pero não está conectado com nada de Deus. Eu não, nem me importa nada dessas coisas. É um princípio que funciona? Funciona, pero o coração não está conectado com as coisas de Deus. Isso é o que estava passando em Babel, meu amado. Era uma atividade que havia princípios de Deus, pero o resultado não agradava a Deus. E Deus não tem isso para mim e para ti. E outra coisa é que allá em Babel, eles buscavam estabilidade sem Deus. Eles disseram, nós queremos chegar a Deus de nossa maneira. É quando uno vai vivendo a vida, vai trabalhando, estudando, fazendo todo, busca uma estabilidade em los poucos anos que vamos viver. Pero em todo que isso, Deus não estava involucrado. Nunca uno invitou a Deus para ser parte dessas decisões. E é o que eles estavam fazendo, buscando estabilidade sem Deus. Quando nós somos enganados por isso? Nós pedimos 3 coisas a Deus: dá-me saúde, dinheiro e amor. As outras coisas, Deus, eu soluciono. Se tu me dá saúde, eu tenho saúde também. Se me dá dinheiro também, e se me dá amor para ser feliz, que bueno. Isso é o que todo mundo quer. Pero uno não invita dizendo, Senhor, que tu queres que tu hagas com o dinheiro que tu me diste? Qual é o próximo passo? Senhor, que tu queres que eu haga com a saúde que tu me diste? Donde tu queres que eu vaya?
¿Me hago entender, mi amado? Senhor, que é o que tu queres que eu haga com todo o que tu me has dado? Ele não foi invitado. Então, nós hacemos as coisas basadas em princípios, muitas vezes bíblicos, pero desconectados do coração de Deus. Isso é Babel. E nós necessitamos sair de Babel e entrar em Pentecostés. Que era o que havia em Pentecostés? Então, eu puse ponto 1. Escreva aí, tu tem espaço para escrever. Pentecostés implantava o reino de Deus. Escreva, o reino de Deus, usando homens. Pentecostés implantava o reino de Deus, usando homens. Babel era homens querendo usar os princípios de Deus para sair adelante. Pentecostés, meu amado, é não eu querendo usar princípios de Deus. É Deus que agora entra em meu coração e Deus agora usa minha vida para fazer que o reino de Deus avance. É totalmente diferente. Não sou eu que mando, é Deus que manda. Um exemplo muito bonito é ver a transformação que houve na vida de Pedro. Pedro foi um homem que passou muita dificuldade com seu caráter. Pedro era um homem muitas vezes descontrolado, impulsivo, bravo. E esse homem foi sendo trabalhado, principalmente depois de Pentecostés, quando recebeu o Espírito Santo. Nós outros, isso afuera, não? Isso é para despertar a igreja. Está todo mundo desperto aqui, amém? Isso estava todo planeado. Eu disse, quando esteja dormido, a gente haga bem, todo mundo desperta. Pero Pedro, que era um homem impulsivo, descontrolado, bravo, que muitas vezes atuava em el impulso, esse homem é trabalhado por Deus. O Espírito Santo habla com ele, tem visões, tem tantas coisas que Deus vai trabalhando em seu coração. E chega um momento, que é uma história bem interessante, que é quando o Espírito Santo empieza agora a venir sobre os gentiles, aqueles que não eram judios, e hasta o momento para eles, a igreja era só os judios, e agora o Espírito Santo empieza a venir sobre aqueles que não são judios, só sobre os gentiles. Chega um momento que Pedro passa por essa experiência e ele tem que regressar a Jerusalém. E ele agora tem que dar um reporte de lo que Deus estava fazendo a los hermanos de la iglesia, a las colunas, a los outros líderes de la iglesia. Pero essa gente já havia escuchado hablar, oído hablar, não haviam se comunicado com ele, haviam oído hablar de que, mira, o Espírito Santo está caindo sobre los gentiles. Então, presta atenção, concéntrate aqui, essa parte é muito importante. Hechos 11:1. Oyeron los apóstoles e los hermanos que estavam em Judeia, que também los gentiles haviam recebido, o que, meu amado? A palavra de Deus. Por isso, quando Pedro subiu a Jerusalém, discutiam com ele los que eram de quê, meu amado? De la circuncisão, dizendo, ¿por que has entrado em casa de homens incircuncisos e has comido com eles? Então, começou Pedro a contar-lhes de forma ordenada lo sucedido. Diga, forma ordenada. Que é o que está sucedendo aqui, meu amado. Pedro agora regressa, e agora há uma quantidade de aqueles que são judios de la circuncisão, esperando que Pedro regressasse com pedra em la mano, vai dizer, explícanos todo isso que ha sucedido. E por que hemos escuchado que tu has entrado em casa de gente que não é judio, incircunciso, e además, pior todavia, tu has comido com eles. Trae uma explicação, porque nós outros queremos saber. Meu amado, é o cenário para uma confusão. Há um mal entendido. Está todo mundo aqui querendo fazer o que é correto. Eles pensando que, mira, Pedro não pode falar com nada, entrar em lugar nenhum, porque isso é o que agrada a Deus. Pedro está regressando para falar com eles, dizendo, uau, o que Deus está fazendo é tremendo, tenho que comunicar a eles o que Deus está fazendo. Cada um em seu mundo pensando o que é correto, mas está preparado o caos para que não tenha uma boa comunicação. O hecho é que isso era um momento histórico do que estava sucedendo com a igreja. Era o Espírito sendo derramado sobre toda a carne, é um hecho profético. E aqui é onde o evangelho de verdade empieza a sair de Jerusalém
y está por todas las naciones y los gentiles. ¿Eso es bendición o no, mi amado? Eso era algo bueno lo que estaba sucediendo. Ahora esa gente que estaba en Jerusalén estaba ahora creando para Pedro una oposición. Es cuando nosotros estamos todo el mundo queriendo hacer lo que es correcto, pero a veces no se entiende uno con el otro, por motivos buenos. La pelea aquí, la discusión no era porque había algo malo. Aquí era un desentendimiento por algo bueno, no por algo malo. ¿Y cuántas veces nosotros no pasamos por eso? Empezamos a pelear por algo bueno, no por algo malo. Pedro entonces tiene una actitud tremenda. Porque ese hombre que antes era descontrolado, impulsivo, que podía ahora salir aquí y decir, ¿quién son ustedes para hablar de esa manera? Y coger la espada y hacer lo que hacía otras veces. Ese hombre es tranquilo, es calmo. Y ahora él viene con una sabiduría enorme. Y aquí la Biblia está diciendo, empezó a contarles de forma ordenada lo que había sucedido. E se tu depois abre em sua casa, ele vai contar detalhe por detalhe. Eu estava uma tarde orando, tive essa visão, e depois sucedeu isso, e aí eu fui para allá, e depois regressei para cá. Quando eu falava, isso só sucedido. Eu vi aquele Espírito vindo sobre eles. Quem pode negar a eles o bautismo? E todo isso foi o que sucedeu. Esse homem vai dando detalhes de lo que foi sucedendo. E quando ele foi explicando, foi sendo desarmado um bombaço. Foi tranquilizando o coração de aquela gente. E lo que podia ser uma discussão enorme, Pedro, com muita sabedoria, guiado por el Espírito Santo de Deus, administra uma situação adversa, uma situação difícil, e apaga o incêndio. Ele diz que ele empieza a explicar, e ele é claro e objetivo. Diga isso, em uma situação adversa, eu necessito ser claro, diga, e objetivo. Pedro não dá vueltas, não há sombras, não há um assunto assim meio raro, que não está bem explicado, não está tratando de tapar nada, não há cositas aí meio hanging, que não sei conectar as coisas. Pedro não é esse tipo de pessoa. Pedro é claro, Pedro é transparente, diz, isso é o que ha sucedido dessa maneira e dessa forma, assim nós devemos ser, meu amado. Tu recebes isso? Sem vueltas, sem cuentos, sem uma, duas, três explicações. Aquele que habla demasiado e habla, tratando de convencer sua própria alma de algo que às vezes não é verdade, meu amado. Aquele que habla demasiado se está tratando de convencer de algumas coisas que às vezes não é 100% lo que é. Esse homem é claro, esse homem é objetivo, ele explica exatamente lo que é. E ele não chega aí para enfrentar essa luta dizendo assim, isso vai ser um tremendo problema agora. Me encanta uma discussão. Agora sim, isso vai ser uma peleia. Ele chega com outro coração. Ele chega dizendo, mira, esse tema não necessita ser um problema. Vamos solucionar. Déjame explicar a ustedes exatamente o que ha sucedido, com calma, com paciência. E quando isso vai sucedendo, mira o que diz o versículo 18. Eu quero que tu leia junto comigo. ¿Está todo mundo aí? Versículo 18. Juntos, 1, 2, 3. Al oír esto, se apaziguaram e alabaram a Deus, dizendo, assim que também a los gentiles les ha concedido Deus el arrepentimiento para a vida. ¿Qué pasó con esa gente que estaba brava? ¿Qué pasó con el corazón? Diga alto, mi amado. Se apaziguaram. Porque Pedro não chegou com pedras, Pedro não chegou com uma tremenda pelea, Pedro não aumentou o tema mais todavia, Pedro entrou para solucionar o conflito. Isso é Pentecostés. O Espírito Santo de Deus que entrou nesse homem foi Pentecostés que estava atuando agora nessa situação. Que havia todo para ser uma discussão enorme, pero Deus usa esse homem para trazer paz. Quem quer isso sobre sua vida, meu amado? Quem quer essa unção? Todos nós necessitamos isso. Quantas vezes nós somos os que empezamos as coisas? Chegamos estressados, chegamos corridos, chegamos com a cabeça llena de coisas, e uno disse uma frase, tu já está explotando como um bombaço. E isso não está bem, nós temos que cambiar nosso coração. Amém, meu amado? Eu sou o primeiro que necessito isso aqui, em nome de Jesus. Há um texto em Santiago, que não está aí, que eu vou ler para vocês, que diz assim, Santiago 3:2, todos falhamos muito. Se alguém nunca falla em lo que dice, é uma pessoa perfeita, capaz de controlar todo seu corpo.
Entonces él dice, todos nosotros fallamos en muchas áreas, pero aquel que falla poco en la manera de hablar, esa persona es más perfecta. Entonces, la manera de hablar, la manera de comunicarse, es una cosa que el Espíritu Santo de Dios necesita venir sobre ti y sobre mí. Cuando nosotros hablamos de Pentecostés, nosotros a veces pensamos solo hablar en lenguas, fuego del Espíritu Santo, mover de Dios para allá y para acá, pero el resultado no es solo eso. El resultado es que yo soy controlado y no soy ya el viejo hombre que se comunica como piensa, pero ahora ese hombre es tranquilo, es un hombre controlado por el Espíritu Santo de Dios. Amén, mi amado. Entonces mi casa va a ser una bendición cuando Él entre en mi corazón y reine sobre mí. Si yo soy muy impulsivo, si yo soy muy bravo, si yo hablo lo que quiero, yo necesito Dios. Yo necesito el Espíritu Santo de Dios. Es solo Él que puede ayudar mi corazón a ser transformado. ¿Tú quieres eso sobre su vida, mi amado? No es una casa donde hay ahí un gobierno patriarcal, el papá que manda, o matriarcal, la mamá que manda en todo. Es Jesús que manda. Es Él que entró, ahora no es el reino de la mamá que manda, no es el reino del papá que manda, es el reino de Jesús. Y cuando Él reina, pasa lo que pasó. Pedro es dominado por el Espíritu Santo. Entonces el cielo bajó en Pentecostés, sí. ¿Y qué hizo con ellos? Hizo a ellos dependientes de Dios. Entonces, Pentecostés es ser más dependientes de Dios. ¿Quién quiere el cielo aquí en su casa? Diga, gloria a Dios. Yo quiero. Amén, mi amado. Entonces, si yo quiero el cielo en mi casa, yo tengo que implantar en mi casa la voluntad de Dios. Y para terminar, el último punto. Pentecostés, punto 2, establecía de una vez por todas la dependencia de Dios. La dependencia de Dios. Ese Pedro, como yo dije, era un hombre que muchas veces cambiaba de idea. Ese hombre a veces pensaba algo, después decía otro. Negó a Jesús 3 veces. Ese hombre fue trabajado por Dios, ahora lleno del Espíritu Santo, es otra persona. Y él ahora, cuando viene ese momento de todo el mundo hablar en lenguas de fuego y todo el mundo entender, quien Dios usa es Pedro para traer una palabra esclarecedora. Él va a aclarar lo que está sucediendo. Porque la gente decía, nosotros no sabemos lo que está pasando. Y mira lo que dice Pedro en Hechos 2:16, mira lo que pasó. Esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Eso es Pedro hablando. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre ¿qué? Toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Esse homem está aclarando o que está passando, está dando direção. E sucederá que todo aquele que invoque em nome do Senhor será que, meu amado? Salvo. Quem quer ser salvo aqui? Diga amém. Ele está dizendo, tu tens que invocar em nome do Senhor Jesus. Então, Pentecostés, meu amado, hace toda essa multitud salir de la confusão, salir de Babel e entrar em el reino de Deus. E mira o que sucede. Ellos escuchan esa palabra de Pedro. Y allá en versículo 37 dice, al oír esto, compungidos de corazón, eso significa contritos, tocados, en su corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos, sed bautizados, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y recibiréis, ¿qué, mi amado? El regalo, el presente del Espíritu Santo de Dios. Entonces, mira, había algo que había sucedido, ellos no entendían. Dios usa a Pedro para explicar, déjame explicar lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es una palabra profética. Deus já havia dito que ia ser isso, o profeta Joel havia dito isso. Eles conheciam o Antigo Testamento. Eles conheciam. E ele está explicando o que Joel havia dito, isso é o que está sucedendo. Isso é a parte racional. Eu estou recordando a vocês que isso é uma promessa de Deus. Pero mientras esse homem vai falando, meu amado, em vez de ser uma coisa solo racional, Deus agora está tocando o coração dessa gente. E quando vai tocando o coração de eles, quando termina a palavra, ellos, pregunta Pedro,
¿Qué es lo que nosotros debemos hacer ahora? Que escuchamos eso, que entendemos que eso es la promesa de Dios, entendemos que eso que ha sucedido aquí es de Dios. ¿Qué es lo que yo hago después de esa palabra? Y Él da una dirección. Él dice, arrepéntase de su independencia de Dios. Haga una alianza con Dios, sea bautizado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sus pecados van a ser perdonados. Y Dios va a dar lo que tú necesitas para vivir Pentecostés, el Espíritu Santo de Dios. Y cuando Pedro dice eso, una multitud de gente, 3,000 personas, un hombre hablando, mi amado, y 3,000 personas siendo transformadas, saliendo de una síndrome de Babel y entrando en algo que quiera ahora agradar al Señor. Saliendo de una independencia de construir una torre y buscar a Dios de mi manera. Y ahora decir, yo quiero buscar a Dios de la manera que agrada a Dios. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Escriba aí. Pedro foi usado por Deus para tocar os dois aspectos importantes da comunicação: a parte racional e a parte emocional. Pedro aqui, meu amado, não foi usado por Deus solo para explicar racionalmente. Pedro foi usado para que a comunicação de ele agora pudesse tocar o coração. Nós temos que pedir isso a Deus em nossa comunicação. Muitas vezes estamos em la casa e eu não tenho que falar com Alana solo racionalmente. Nós temos que conversar uno com o outro com a parte emocional. Eu tenho hijos, tu tens hijos. Eu não posso também solo tratar com mis hijos com a parte racional. Eu necessito também ganhar o que nós sempre falamos, ganhar o coração. O que é ganhar o coração? É chegar ao coração, é a parte emocional. Uma comunicação necessita as duas coisas, meu amado. Se tu vas sair de aqui com alguma cosita hoje, se te olvidaste de todas as demais coisas, guarda isso. A comunicação necessita racional e necessita emocional. As duas coisas. Por isso a Bíblia diz em Colossenses 4:6, sea vuestra palavra siempre, diga siempre. ¿Con qué, mi amado? Con gracia. Ahí dice, sazonada con qué? Con sal. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Él está hablando, mira, cada vez que tú vas a hablar, siempre debería ser con gracia. Con gracia es que caiga bien. Y él dice, sazonada con sal. Si tú pones poco sal o pones mucha sal, no queda bien sazonada. Si eres muy superficial, no está bien. Si eres un grosero, muy directo, también no está bien. Tiene que pedir a Dios la medida exacta para que pueda llegar al corazón. Y ahí él dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El importante no es lo que tú vas a responder a cada uno. Él está diciendo, lo importante es que, ¿cómo? Diga, ¿cómo? Entonces, mi amado, lo importante no es lo que tú hablas, es cómo usted habla. Es cómo nosotros hablamos. La forma de cómo se habla muchas veces tiene más peso de lo que está siendo dicho. Y hay tanta gente que dice, no, yo soy muy sincero, yo hablo, un palo con todo el mundo, yo soy así con todo el mundo, pastor. Eso no es bíblico. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Yo soy a mí mismo, el que pasa por adelante yo le doy, porque así yo soy muy sincero. Eso no es ser sincero, eso es ser ignorante. Eso es tener falta de sabiduría. Eso no es una palabra siempre con gracia sazonada con sal, como debéis hacer siempre. ¿Cómo tú vas a hablar? ¿Me hago entender, mi amado? ¿Por qué? Porque es de esa manera que nosotros vamos a comunicar con las dos cosas que yo estoy diciendo que es lo que tú tienes que salir de aquí hoy guardando en su corazón. Nosotros tenemos que comunicar la parte racional, pero también tenemos que comunicar la parte emocional. ¿Tú recibes eso, mi amado? Cuando Jesús iba a hablar con la iglesia en Apocalipsis, había muchas cosas que él tenía que corregir, pero él no llega diciendo el palo. Él llega diciendo, yo veo que ustedes tienen muchas cosas buenas. Yo creo que ustedes empezaron bien, pero eso está equivocado, eso está equivocado y eso está equivocado. Y él termina diciendo, arrepienta de esas cosas, sale de eso, porque si tú haces eso, yo regreso contigo. Entonces él empieza trayendo elogio, trata el asunto y termina dando esperanza.
É assim que funciona. E o último exemplo que eu quero trazer hoje é do livro de Jueces. Havia um levita e sua concubina. Discussão de esposo e esposa, homem e mulher. Toda a Bíblia tem esse tipo de coisa. Aqui havia uma discussão. Pelearam os dois, el levita com a concubina. E quando peleam os dois, estão peleados. Aí se vai, foi para a casa do papá. Passa alguns meses, creio que 4 meses, e o homem disse, eu vou detrás de ela, não posso viver sem ela. Sentiu. E foi. Mas já não foi envenenado, já não foi com raiva, já não foi só na parte racional. Ele disse, agora eu quero a comunicação também levar a parte emocional. Eu quero agora fazer algo diferente. E mira o que a Bíblia diz em Jueces 19:3. Se levantou su marido, el levita, foi atrás ella para hablarle amorosamente. Pero outras versões dizem, para hablarle al corazón e hacerla que volver. Em português é onde diz essa versão, eu vou ler em português. Juízes 19:3. E seu marido se levantou e partiu após ela para lhe falar ao seu coração e para torná-la a trazer. Aqui está dizendo que esse homem se levantou, pero não foi a hora comunicar solo a parte racional. Ele foi a hora entrar com a parte emocional. ¿Para quê? Para poder hablar al coração. Tu recibes isso, meu amado? ¿Dónde estamos em nossas relações? ¿Dónde estamos em nossa vida? Ou estamos em Babel, ou nós estamos em Pentecostés. Não tem como estar em los dois lados ao mesmo tempo. Temos que crescer e chegar cada dia mais nessa área que é a comunicação, de poder viver o que Deus tem para mim e para ti. Amém, meu amado? Tu recibes isso? Diga assim, amém? Diga, eu recebo. Agora diga, ajuda-me, Deus. Necessito tua ajuda. Todos nós outros necessitamos. Quantos nos falham em la maneira de hablar? Aqui está dizendo, Santiago está dizendo. Santiago diz mais, ele diz assim, quando ponemos freno em la boca de los caballos, para que nos obedeçam, podemos controlar todo el animal. Fíjense também, em los barcos, apesar de ser tão grandes e de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por um pequeno timão à voluntad del piloto. E ele disse, assim também, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense que gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles, de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Y él está diciendo, solo que puede controlar es el Espíritu Santo de Deus. Quem quer essa unção aqui, meu amado? Ponga sua mão em seu coração, diga assim, Senhor, capacita-me a controlar minha língua, meu caráter, minha maneira de ser. E eu quero pedir essa noite que eu esteja em Pentecostés e não quero mais sobre minha vida esse espírito de Babel, esse espírito de confusão. Trata comigo, Senhor. Cambia meu coração. Em nome de Jesus. Amém.